E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou ler para vocês um trecho do livro de Milton Santos, Por uma Outra Globalização. Faz parte da introdução do livro e temos aqui a possibilidade da gente enxergar a globalização. O mundo como é, a globalização como perversidade. De fato, para a maior parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico, a pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. Novas enfermidades como a AIDS se instalam. Velhas doenças, supostamente extirpadas, fazem seu retorno triunfal. A mortalidade infantil permanece a despeito dos progressos médicos e da informação. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível. Alastram-se e aprofundam-se males espirituais e morais como os egoísmos, os cinismos, a corrupção. A perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa da humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Todas as mazelas são direta ou indiretamente imputáveis ao presente processo de globalização. Milton Santos, no livro Por uma Outra Globalização, de 2000, páginas 19 e 20. Alguns pontos para a gente pensar a respeito dessa leitura que eu acabei de fazer com vocês do livro de Milton Santos. Ele fala de fábrica de perversidades. Vocês concordam que a globalização pode ser isso? Eu concordo. Ele fala que o desemprego torna-se crônico. Muita gente acaba perdendo o emprego por conta dessa lógica perversa da globalização, que traz empresas multinacionais e quebra os pequenos empreendedores e quebra as pequenas empresas, fazendo que elas tenham que fechar, perdendo seus empregos. Quando eu falo sobre esse tema, eu gosto de dar um exemplo de uma pesquisa que eu fiz, que foi sobre os supermercados lá no município de Caruaru. Eu fiz essa pesquisa para o meu mestrado em Geografia e lá eu consegui perceber o seguinte: um grande grupo de supermercados da região, chamado Grupo Bonanza, ele tinha supermercados em Caruaru, na região, em outros municípios como Garanhuns, como Santa Cruz do Capibaribe, municípios lá de Pernambuco, e ele estava expandindo sua rede, criando até os formatos atacarejos, aqueles mercados gigantescos que vendem produtos em atacado e produtos em varejo. E também estava expandindo a sua área de atuação para o estado da Paraíba. Acontece que a partir dos anos 2000 a gente tem uma situação bem interessante. Várias empresas multinacionais começam a chegar no município de Caruaru e ampliar sua área de influência em toda a região. Vamos ter o seguinte: vai chegar o Açaí, do Grupo Pão de Açúcar, vai chegar o Atacadão, do Grupo Carrefour, vai chegar o Makro, uma empresa holandesa, e vai ter também a compra do hiper bom preço pelo grupo Walmart dos Estados Unidos. Essas 4 grandes empresas vão fazer com que o mercado caruaruense desses produtos de supermercado ele passe por uma crise muito grande, principalmente daqueles que são os comerciantes locais. Veja bem, o grupo Bonanza vai ter que fechar algumas lojas, principalmente aquelas mais distantes da sua proximidade de administração. O Grupo Bonanza vai ter que fechar, inclusive, algumas lojas dentro da cidade de Caruaru. Vai ter, inclusive, que fechar, abandonar suas estratégias de atacarejo iniciais. Os outros pequenos comerciantes de uma área chamada Rua dos Guararapes, lá em Caruaru, que vendia pequenos produtos, embalagens, produtos em atacado, essas lojas, muitas delas irão fechar. Se você passar por essa rua hoje, nos anos 2020... você vai perceber muitas lojas fechadas e muitas que viraram lojas de doces ou de embalagens. Mas se a gente vai para essa área, nos anos 90, nos anos 80, serão em sua maioria lojas de abastecimento, de materiais que são vendidos também em super e hipermercados. Essa, sem dúvida, é uma das faces perversas da globalização. Outra, que Milton Santos continua no seu livro, é: novas enfermidades se espalham. Estamos vivendo uma pandemia graças à capacidade de espalhamento rápido que esse vírus tem. Esse vírus se espalha numa velocidade tão grande porque ele é levado pelas pessoas que estão se locomovendo para lá e para cá graças aos avanços da globalização, aos avanços dos meios de transporte e dos meios de comunicação. A gente, a partir dos meios de transporte, consegue viajar com mais rapidez pelo mundo. Isso vai fazer com que várias áreas sejam contaminadas. E a gente, a partir dos meios de informação, consegue ter
notícias, informações, novidades, conhecimento sobre o mundo inteiro cada vez mais rápido. A gente ficou sabendo logo quando essa pandemia começou lá na China, no final de dezembro, muito instantaneamente. A gente ouve notícias desse vírus desde fevereiro de 2020 aqui no Brasil. E em março é que ele começa a atingir a população. A gente poderia estar lidando de uma forma diferente com isso se a gente tivesse prevenido. Desde dezembro a gente já começasse a aceitar que seria uma situação grave que a gente precisava se preparar. Mas isso não aconteceu. Nós não acreditamos que a globalização traria esse vírus para cá. E trouxe. E hoje é final do mês de maio de 2020 e nós temos mais de 17 mil mortos no Brasil. E esse número, minha gente, infelizmente vai aumentar. E aí é onde a gente entra com outro ponto muito cruel também da globalização. A medicina avança muito, como Milton Santos fala, mas a mortalidade infantil permanece. A medicina avança tanto, mas a exclusividade permanece. Se a gente vai olhar para o estado de São Paulo, ele tem a maior parte dos seus leitos de UTIs, que a população vai precisar muito nesse período de pandemia, concentrado na grande capital, na cidade de São Paulo, e concentrado nos hospitais privados. A grande massa da população vai precisar do SUS. Por isso que é muito importante ficar em casa, para que o SUS não fique saturado, para que todo mundo consiga receber atendimento ao longo desse período. Milton Santos ainda acrescenta aqui, a educação de qualidade é cada vez mais inacessível. Concordam com isso? Sim. Estamos aqui num tempo em que vocês estão vendo as minhas aulas aqui pela internet. E aqueles alunos que não têm acesso à internet, que não têm um celular potente para assistir vídeos, que não tem um computador em casa para fazer as suas atividades. Mas, professor, a globalização permite que todo mundo compre um celular, que existam computadores super rápidos. A globalização perversa, ela só faz ampliar essas hegemonias e essas desigualdades. Com quanto mais tecnologia existe, mais gente excluída vai ter. Mais excluída essa pessoa vai ficar, mais deslocada ela vai ficar. E aí eu vou finalizar para vocês, mais uma vez, com o finalzinho desse texto da introdução de Milton Santos, que diz assim, todas essas mazelas são direta ou indiretamente imputáveis ao presente processo de globalização. Direta ou indiretamente. Algumas mais, outras menos. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa aula, desse formato, fazendo a leitura de um grande geógrafo, de uma grande obra, aqui por uma outra globalização. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem bem, cuidem-se e vai passar. Uma hora tudo isso vai passar. Tchau.